de Jesus. Irmãos amados, estamos falando sempre sobre o nosso amado Mestre Jesus. E eu espero, gente, que alguma coisa vocês tenham aproveitado bastante na vida de vocês. E estávamos falando sobre os evangelhos, os 4 evangelhos, sobre os discípulos de Jesus, sobre a mocidade, né? A mocidade de Jesus, onde que ele andou. Muita gente fala, não encontrei, nunca vi livro nenhum que falasse quando ele era moço. Mas ele trabalhava, ele ajudava em casa, igualzinho a todo e qualquer jovem. E sempre quieto, meditando e procurando evitar confusão, montoeira de gente batendo papo. Tudo isso ele se afastava, ficava sempre à parte, porque ele estava já se preparando para a grande vida sua que ele iria, né, ter que exercer, ter que pôr na frente. Quanto aos evangelistas, então são aqueles principais, aqueles 4 que já foram falados, porque eles que, né, juntaram os ensinamentos, as histórias, as parábolas, né, e cada vez onde eles iam falar, eles passavam para frente, sempre falando, sempre mostrando o que Jesus ensinou. E quanto aos evangelistas, João e Mateus falam mais da particularidade do Mestre, porque sempre o acompanharam em suas excursões e pregações, além da Galileia. Já Lucas reuniu notícias colhidas cuidadosamente entre os companheiros de Jesus e de outras pessoas que o teriam conhecido. Agora Marcos compôs a sua história com material que podia recolher entre os frequentadores de sua casa nas reuniões cristãs. Então vocês viram que cada um, né, pegou a sua particularidade, a maneira de encarar, de saber, né, e fechou esses conhecimentos, cada um desses 4, para depois servir de uso, né, enquanto eles fossem nas suas caminhadas. As dúvidas, as contradições nos relatos dos 4 evangelhos são apenas quanto aos detalhes e pormenores da vida do Mestre e seus feitos, mas não alteram a essência de suas ideias e ensinamentos. No entanto, aproxima-se a época em que os relatos evangélicos serão escoimados de suas incongruências e interpolações interesseiras, surgindo a limpidez de movimentação e do pensamento exato de Jesus. Os espíritos superiores, desde o início desse século, confiando na sensatez, na lógica da doutrina espírita, acertam os valores mediúnicos que pouco a pouco revelarão a verdade cristalina, a vida do espírito mais sábio e justo que viveu na terra, sem derrogar as leis e os costumes normais da sua vida humana. A coxa de retalho mitológica e ilusória, tecida por interesses religiosos para encobrir a verdade, será removida, surgindo o Jesus angélico, mas despido de lendas, de mitos e de crendices dogmáticas do passado. Esse trabalho de joeiramento do conteúdo dos evangelhos já se iniciou, né? Então, vocês ficam vendo, como já foi falado
muita coisa foi mudada, né? E conforme os interesses das pessoas. E por isso que é bem bom falar sobre isso, porque conforme eu já tinha falado, né? Isso foi ensinado, foi falado uma coisa, mas muita coisa, por exemplo, os sacerdotes daquela época não aceitavam. Então é lógico que eles mudaram, mexeram, puseram a sua maneira de ser, né? Para não atrapalhar a vida deles, né? E Kardec, através de suas corajosas interpretações, né? Então, graças a Kardec, através das corajosas interpretações à luz da realidade dos ensinos de Jesus, pois despojou o mestre de sua aura miraculosa, sem ferir as prerrogativas superiores do admirável Espírito, sábio e bom, que lançou realmente as bases da libertação definitiva do homem. Então, vocês estão vendo quantas coisas, né, esses estudos, essas coisas foram graças ao espírito do Ramatiz, e também mais aderido mais ao conhecimento de Kardec, né, pelas edições daqueles livros maravilhosos, que são bastante, gente. É pena que muita gente não encontra uma horinha para lê-lo, né? E existe também livrinhos pequenos de bolso, que pode ser colocado enquanto está fazendo uma viagem, enquanto está num lugar à espera de alguém, né? Existem vários meios para a gente aproveitar. Bom, com o advento do Consolador prometido, através das manifestações espíritas, já se inicia realmente a segunda vinda do Cristo, cuja luz se derrama sobre toda a humanidade. Os espíritos responsáveis pelo ajuste e fidelidade das narrativas apostólicas já estão procurando localizar médios sem partidatarismo, né? Ou ideias preconcebidas, libertos do velho condicionamento religioso, a fim de fazer fluir sobre eles a ideia correta e cristalina das atuações de Jesus entre os homens. Então, juntando os espíritos que trabalham bastante do lado de lá, gente, a esse respeito, falando sobre a vida de Jesus, então se reúne, né, participam, né, daquilo que tem que ser falado, fazendo uma compilação, um ajuntamento de todas aquelas ideias maravilhosas, aqueles ensinos, né, para trazer à tona para todos nós que temos realmente necessidade, né, de conhecer sobre a vida dele e sobre os seus feitos, sobre a sua maneira de mostrar a vida para todos nós, né, os terrícolas, né, que é o que ele veio fazer, nos ajudar, nos ensinar, tirar dessa passividade, dessa falta de coragem, de indiferença e assim por diante. Ninguém se anima a protestar contra essa força poderosa que sustém todo o pensamento crístico, porque o Mestre viveu integralmente todos os seus ensinos. E é nisso que consiste o seu valor e a sua glória, que dispensam milagres, alegorias, mitos, tabus e interpolações feitas nos evangelhos. Mesmo no século XX, os missionários modernos das instituições espiritualistas, fraternidade e movimentos religiosos continuam a repetir o que já disseram Jesus e seus precursores
pois o seu trabalho é o de renovar o Espírito da verdade, que viceja sob tais ensinamentos. O conteúdo do ensino de Jesus, que constitui o seu Evangelho, fulgura, expande-se e forma a cúpula radiosa da libertação espiritual, porque a sua figura central, o esperado Messias, realmente para a sua figura central, o esperado Messias realmente viveu a vida que aí define o tipo superior do homem-luz. Então diz aqui, então explica o termo Cristo, né? Então, explicando, diz que é a palavra grega, Cristo é a palavra grega, que também equivale ao Messias, que é como eles chamam de o Jesus, né? Por isso que muitas vezes a gente fala, porque foi falado que Cristo é um ser espiritual e Jesus é outro. Então, muitas vezes, nos livros, mesmo no Evangelho, a gente fala o Cristo, Jesus o Cristo, porque já estavam antes da vida dele, já estava se falando, né, de uma entidade que viria. E, como já foi falado que na realidade dos fatos seria o outro que viria, então, como não houve possibilidade, era impossível, então Jesus veio. Então, ele é muito, muito falado, então, nessas explicações, o Cristo, Jesus o Cristo, mas é um nome que também se atribui a ele, porque o Cristo queria dizer o Messias, o esperado, o enviado de Israel. Então, antes mesmo, eles já vinham vindo, avisando que iria nascer esse ser, que iria ajudar, que ia tirar eles da luta, das dificuldades, do sofrimento. E encará-lo, né? Encarar tudo isso, explicar. Então, os religiosos, então já esperavam, né? E tanto é que quando ele, no final dele, que a última vez que foi a Jerusalém, eles pensavam que Jesus ia tirar eles daquele jugo romano. E Jesus não estava indo para fazer qualquer contenda, qualquer confusão. Tanto é que ele ficou contente, porque ia aproveitar um dia em que os hebreus se reuniam com muitas outras pessoas de outros lugares, e ele ia aproveitar para fazer, sim, mas várias palestras, ia se reunir em vários lugares, né? E aí aconteceu todo aquele problema, que depois, no final, será bem relatado. Agora, passaremos então para o outro tópico, sempre relacionado com Jesus, gente, em qualquer momento, em qualquer instante. Messias, vocês estão vendo? Messias é o Espírito esperado, é o enviado de Israel. E às vezes eles falam Cristo, né? Jesus Cristo. Realmente, né, viveu a vida, que aí define o tipo superior do homem-luz. E Jesus, aceitou o programa sacrificial da sua missão, atento às diretrizes fundamentais que ele impunha, as quais examinou antes de encarnar-se, porém o êxito do movimento cristão foi produto do seu próprio esforço. Ele sabia, antes de reencarnar, que ele ia ter uma vida de sacrifício, uma vida que dependia dele, gente, né? Não pensa vocês que ele veio e lá do alto da hora fala, não, agora faça assim, agora não é a hora, agora aquilo.
Então, Jesus, por isso que ele meditava, ficava a sós, sempre orando, sempre pedindo ao Pai uma luz, um entendimento, porque ele sabia que ele não podia errar, que ele não podia fazer nada que caísse por terra aquilo que ele veio fazer. Então, vocês vejam bem a profundeza, né, da coisa, como que foi feito. E sempre, gente, visando o nosso benefício. Isso que vocês têm que ver, que ele visava com todo amor nos ajudar, nos esclarecer sobre a vida, sobre as coisas que a gente tem que ver. Senão a gente ficava nesse marasmo, sabe lá quanto tempo, sempre fazendo a mesma coisa, sempre seguindo isso, sempre seguindo aquilo. Então ele veio nos acordar, deu uma sacudida no homem. Então, até outra ocasião, irmãos.